Olá, seja bem-vindo a mais um programa. Você está no Aguiar Dev Talks e hoje o programa de número 36. Esse programa da série Roadmap, né? Se você não conhece, nós já temos um Roadmap falando sobre o front-end, que é o programa número 20. Nós temos o Roadmap falando sobre a carreira ali, o caminho, a trajetória de QA, que é o programa número 24. Né? E a parte 1 desse programa que você está acompanhando hoje, que foi ao ar, né, no programa número 16, que é a parte 1. E hoje, né, sejam bem-vindos aí ao programa Roadmap Backend parte 2, onde vamos dar a continuidade naquele mapa, onde o link vai estar aqui na descrição, se você não conhece, aqui vai estar também, tá? Que é baseado lá no site Roadmap SH, que até tá famosinho aí na galera, é um roadmap bem legal de seguir. E vamos dar continuidade aí nessas caixinhas mirabolantes aqui que a gente tenta aprender, aquela lista de curso infinita que nunca acaba, né? Então bora lá, comigo hoje aqui nós temos o João, que estava com a gente lá na parte 1. E aí, seja bem-vindo novamente, João. E aí? Fala, galera. Tranquilo? Bora pro papo aí de Roadmap. Beleza, e com a gente aqui também de novo marcando presença, a Jéssica. E aí, né? E aí, Jéssica, tudo bem? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada pelo convite novamente. Show de bola. E comigo aqui hoje o meu host, seja bem-vindo, o Yuri também. E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá, vamos seguir esse roadmap aqui, vamos conhecer mais essas tecnologias, vamos falar um pouquinho aí pra gente conhecer toda essa trilha e desvendar esses mistérios aí do back-end. Maravilha. E se você não é inscrito no canal, saiba que se você está ouvindo isso aqui no seu agregador de podcast, nós também estamos no YouTube. Se inscreve lá no canal para dar uma força. Caso contrário, nos siga aí na sua plataforma de áudio favorita, né? E também nos siga lá nas redes sociais, Twitter, Instagram, LinkedIn. Então, bora dar uma moral pra gente aí e nos ajude a crescer. Bom, gente, então vamos começar aqui pela caixinha dos princípios de desenvolvimento, né, e design de software. Da última vez a gente estava falando de CI/CD, né? Então, dessas caixinhas aqui eu vou falar um pouquinho sobre o KISS, que é uma tradução livre, o mantenha estupidamente simples, né? E o porquê disso, né? Quantas vezes a gente precisa entregar ali uma solução e, há N formas, né? E às vezes a gente se empolga, aprende uma forma nova de fazer um negócio e quer testar, né? Quer fazer. Só que, às vezes não precisava ser daquele jeito, né? Às vezes a galera, não sei quem vem do .NET aí, quer usar alguma expressão lambda mais complexa ali, quando dava para usar de um jeito mais tradicional, resolveria, né? E, enfim, acho que às vezes esse tipo de adotar algo mais complicado no teu código sempre tem um custo, né? Às vezes vai entrar alguém, pode ser que entre um júnior que não esteja acostumado com aquilo, ou até mesmo um sênior. Como a gente comentou aqui, há várias formas de se resolver um problema, né? Às vezes tem gente que está mais acostumado a resolver de uma forma, e outras pessoas de outra, né? Então, quando você gera complexidade no teu código, automaticamente você cria uma barreira para algum grupo de pessoas ali, né? Então, a ideia é você manter simples, né? Também se ater ao acho que aqui dá para dizer também, se ater ao padrão entre aspas, né? Às vezes não tem padrão, mas as convenções que o projeto ali já te fornece, né? Para você não tentar reinventar a roda, porque eu já caí em alguns contextos onde talvez a forma como está sendo feita, né? Naquele local não era talvez a mais adequada ou a melhor, não sei dizer, mas eu poderia ter feito de uma forma melhor. Mas, sabe quando você é nítido que um trecho de código foi feito por uma pessoa e todo o resto foi feito por outra? Aquela coisa que destoa, né? Tipo aquele pingo de ketchup na sua camiseta branca. Então, às vezes, você tem que eu acho, né? Na minha opinião, às vezes, melhor sacrificar um pouquinho, né? Nesse sentido, do que você criar essa barreira, essa coisa meio desconexa ali, porque quem chegar, amigo, vai falar, mas você vai gerar mais dúvida, né? Porque por mais que a galera entenda aquilo, vai falar, mas eu vou fazer daquele jeito ou desse, né? Então, em termos gerais, eu acho que manter da forma mais simples possível tem muito valor e saber quando complicar. Às vezes é preciso, não tem pra onde fugir, mas acho que é um pouco disso.
Cara, eu acho que isso tem muito, sabe? Principalmente quem trabalha em equipe, por exemplo, já passei por situações, geralmente isso acontece nos code review, né? Naquele momento de você aprovar lá aquele código, a galera vai revisar e a galera não concorda muito com a metodologia que você usou ou com o código que você implementou. Se não tiver bem claro esse padrão de desenvolvimento, o métricas de desenvolvimento no time, cada desenvolvedor vai usar a sua técnica, né? Então, um exemplo legal que eu me lembro que eu passei eu tive um colega que nos métodos void ele colocava um return, né? E a gente questionou, cara, para que um return no método void? Ele disse, não, porque o compilador, no momento de fazer a interpretação, ele vai ser mais rápido. Porque deu a explicação, mas, cara, existe a necessidade de estar no método void, a última linha do teu método é um return, depois dele é só a chave que vai terminar o método. Existe a necessidade? Aí o que aconteceu? Teve rotatividade dentro do time, entrou devs júnior, e os devs júniors ficaram, cara, o que é isso aqui? O que é esse return? Esse return tá retornando o quê nesse método? Esse método não era void. Aí começou a deixar complexo algo que era desnecessário, né? Então, existe essas situações e realmente você tem que tomar cuidado com isso, né? Porque você trabalha num time, você trabalha dentro, é uma máquina, né? Nós somos pessoas, mas a gente consegue ver isso como engrenagem, somos engrenagens de uma grande máquina. Então, se a gente é um time, todo mundo não se alinha ali de trabalhar em conjunto, algum dia uma engrenagem vai emperrar, vai atrapalhar, vai dificultar o processo. Então, é realmente muito importante o conceito de deixar as coisas muito simples, não no sentido, às vezes vamos sacrificar a otimização, vamos sacrificar a manutenabilidade do código para deixar as coisas simples. É uma briga de conceitos, né? Eu sempre gosto de dizer que tudo na vida é um equilíbrio, né? Nada é preto no branco, são equilíbrios. O que você faz, você sacrifica em outro ponto, e nem tudo é 100% certo, né? Eu já passei por code reviews, por exemplo, de uma condicional com uma só linha. Coloca ou não coloca chaves naquela condicional? Só tem uma linha. E aí tinha desenvolvedores que não colocavam, tinha desenvolvedor que colocava, tinha gente que vinha de outra linguagem de programação e quando vinha aquilo não entendia. Então, acho que para ajudar, é interessante sempre o time ter aquele seu roteiro de desenvolvimento. Acho que isso ajuda bastante, ter alguns princípios de codificação que o dev pode seguir. Acho que deixa mais unido ali o desenvolvimento das entregas, né? Sem ter conflitos ali, por exemplo, no code review ou dificuldade de um outro dev conseguir entender, sabe? O Keep It Simple and Stupid, ele fica bem próximo também daquele Yagni, que o Yagni você não vai precisar disso. E eu acho que os dois princípios eles estão muito voltados para você não complicar coisas que não precisam ser complexas, saca? Eu vejo bastante disso, principalmente nos últimos anos, com arquiteturas de microserviços. Eu vejo todo e qualquer problema sendo resolvido em tudo quanto é lugar com assim, quebra de serviços por contexto. O pessoal querendo falar sobre bounded context, não, mas o segmento de pagamento tem que ficar no serviço de pagamento, o segmento de sei lá, estoque tem que ficar no serviço de estoque. E a galera não pensa nos trade-offs que você faz quando você, por exemplo, quebra um monolito em serviços. Pode ser que se você tiver uma empresa com muitas pessoas e tudo mais, você facilite a manutenção. Você pode facilitar a manutenção, mas você tem que dar manutenção em todos os serviços que você cria. Você tem que atualizar dependências de todos os serviços que você cria. Você tem que analisar questões como consistência, que você vai ter mais dificuldade de conciliar quando você tem mais serviços. Enfim, eu acho que a ideia desses caras, eu dei um exemplo só dessa parte dos microserviços, mas é assim, tente complicar quando essa complexidade for necessária. Se você puder resolver um problema de uma forma simples, essa vai ser a melhor abordagem do que algo que, saca, é super complexo e tem várias funcionalidades e coisas que às vezes você nem sabe
se vão ser necessárias ainda, né? E o Ain't Gonna Need It, ele é mais nessa linha. Tipo, você tá projetando ali um produto, um serviço, um sistema que ele já tem uma funcionalidade que teu cliente nunca nem falou, mas você acha que vai ser necessário, porque você já viu isso em algum lugar, ou porque a Amazon tem isso, a Netflix tem um negócio assim, aí você quer fazer parecido. Cara, faz o que você tem prova, você tem motivação para criar. Senão você pode estar investindo muito mais do que você vai ter de retorno em cima daquilo. Cara, interessante esse teu ponto, João, porque, por exemplo, eu tô passando por uma dificuldade exatamente em cima desse ponto, né? A gente tem algumas automações, então facilita o nosso trabalho de desenvolvedores da gente criar as APIs. Então, a gente está com muitas APIs. Eu posso dizer que a gente está com APIs perdidas. E a gente precisa encontrar para saber o contexto, a gente não sabe quem está usando. Então, às vezes você quer granularizar demais, abordando o conceito de microserviços puramente dita, e você acaba deixando muito complexo. Né? Então, tem segregação de responsabilidade, tem definição de responsabilidade por contexto, tem tudo isso. E concordo. Só que o que acontece? A gente cria camadas a mais, que gera possibilidade de erros, a gente gera custos a mais, a gente trabalha em empresas, elas precisam gerar lucros, né? Precisam gerar, diminuir custos. Então, a gente está no momento, temos que fazer contenção de custos. Pô, mas é tão simples criar uma API aqui nova na nossa automação, vamos criar mais uma aqui, mais uma API, é mais um servidor, é mais um container, e gera custos, né? E aí, é exatamente o ponto que você falou. Às vezes, então você, que a galera geralmente fala comigo, né? Você é o protetor do monolito. Eu não gosto de microserviços. Não, cara, tudo é um equilíbrio. Tudo tem seus prós e seus contras. Monolito tem as suas dificuldades? Tem. Agora a gente está passando pelas do microserviço. A gente quis tornar muito complexo por abordar puramente o conceito de microserviços. Daí a gente está com custo alto, estamos com serviços perdidos, estamos com camadas que estão gerando erros, a gente tem que fazer todo o trace lá da requisição para poder encontrar qual é a camada que deu o erro ali. Então, é tudo equilíbrio. Você tem que saber quando deixar complexo ou não. Legal. Tem um ponto que eu concordo com o João também sobre a simplicidade das coisas. Eu, particularmente, tenho uma grande dificuldade de fazer as coisas simples. Então, seja por você querer resolver o problema de uma forma mais rápida também, ou seja por costume, ou forma de hábito. Você tem o hábito de fazer de uma determinada forma, mas você não praticou para fazer de um jeito simples, né? Então, eu cheguei em um ponto de maturidade do trabalho na empresa que eu tô, que quando eu me deparo com um problema que a gente precisa resolver, seja em produção ou não, e aí eu sou péssima para estimar também, né? Então, quando a pessoa fala assim, bom, a gente precisa resolver esse problema, e quanto tempo você acha que leva, como que a gente precisa, sabe quando você tá com a ideia na cabeça, puf, não, já matei, joga aqui no peito que eu mato, já sei como resolver isso aí. Porque você já tá tão acostumado com o fluxo que o sistema faz, a alteração que você vai precisar fazer, seja ela simples ou não, fica tudo mais claro, né? Então aí você já pensa, putz, eu preciso fazer o mais simples possível, até o conceito do Yagner, né? Não fazer tão, não ficar, você faça simples, né? E eu acho que a maior facilidade é quando você sabe o que tem que fazer e a volta que você precisa dar, para onde você tem que passar. Aí você acha que você consegue fazer de uma forma mais simples. Agora, quando você tem que mapear as coisas, talvez você não encontre facilidade em fazer o simples, não encontre a simplicidade. Aí você acaba criando um pouco mais de complexidade e vai no code review, ou seja, também, né? Putz, porque eu não pensei nisso antes. Eu acho que é um pouco até comum, não sei se vocês já passaram por isso também. Eu acho que eu peguei a ideia aí. Eu até já passei respondendo. É que é tanta a carga, vamos falar assim, que a carga cognitiva, né, de você pegar uma demanda nova, são tantas coisas para você aprender. Tipo, o que você tem que fazer. Você tem uma demanda, você tem que saber, tem que entender, né? Vamos supor que você está corrigindo bug. Então você tem que saber como fazer o problema acontecer, qual que é o jeito certo, né? E tudo isso é muita coisa. E aí, às vezes, nessa enxurrada de informações que você tem que lidar, às vezes o fazer simples, você acaba se esquecendo, porque é muita coisa, né? Então você vai se ater em resolver o problema. E às vezes você vai o quê? Usar a carta que você tem na manga ali, né? A primeira que você tem, saca ali, eu invoco o Mago Negro em modo de ataque e bora lá.
só pra pegar um gancho que você falou, acho que quem nunca usou uma gambiarra na vida? Aí eu faço uma provocação aí pra vocês, né? Vocês acham que gambiarra é uma coisa certa ou errada? Acho que não tem o certo e errado, né? Às vezes a gente faz algo pra resolver um problema, tudo bem. Talvez não faça da melhor forma, mas fez de uma maneira eficaz. Resolveu aquele problema. Pode ser que, tudo bem, você pode estar gerando um débito técnico. É engraçado isso porque eu tive que explicar o que é gambiarra pra um gringo, né? Aí, do jeito que eu fui explicando, eu fui entendendo. Putz, não é errado. É certo. Não é certo, é errado. Sabe, não tem meio termo. Então, às vezes, aí entra nesse ponto que você falou de fazer o certo, fazer o simples também, né? Olha, Jéssica, eu tive um pouquinho de experiência com isso, sabe? E no meu time, já trabalhei aqui no governo do estado, né? Então a gente trabalhava com alguns sistemas de muita criticidade para dentro do governo. Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança. Então a gente tinha um lema no nosso time e a gente mantinha um dos principais sistemas, né? O sistema de contratos e convênios do governo. E a gente tinha um lema no nosso time que a gente dizia: o certo nem sempre é o certo a se fazer, né? A gente dizia dessa forma, porque o que acontece? A gente sempre enfrentava dilemas. A gente tinha situações de que chegava uma demanda, dá um exemplo para vocês, chegava uma demanda para a gente e a gente tinha que resolver aquela demanda imediatamente, né? E aí o que acontecia? Olha, existe uma regra no sistema, essa regra ela é fundamentada legalmente, existe uma lei para isso, a gente não pode passar por essa regra. Né, e o que acontece? Vinha a parte jurídica e tal, fazia aquela análise e tudo, ó, se vocês não fizerem, tá com risco de acontecer uma rebelião. Na rebelião no presídio, então você tem que passar por isso, né? E são fatos, tô dando exemplos que chegam até a gente lá na época. E aí o que a gente fazia, cara? E agora? Não, vamos fazer o seguinte, nosso secretário de Estado autorizou, então vamos subir o código na nossa máquina apontando para a produção, a gente debuga, o breakpoint vai parar no if, a gente puxa ele, pula o if e segue vida. Entendeu? Então, isso é certo? Não, isso é uma gambiarra, isso é algo muito feio. Mas acabou que isso se tornou a válvula de escape desses problemas que aconteciam e... mas não tem uma lei? Como é que pode pular uma lei? Mas sempre existe uma justificativa para a exceção daquela lei, né? Então sempre tem um motivo por trás. Então você fica assim, não, mas e agora? O certo é eu seguir a lei ou eu tenho que pular a lei porque tem uma justificativa jurídica que contempla aquilo? Então era um dilema que a gente passava muito. Então a gente sempre nos resguardava do nosso secretário de Estado na época, né? Cada secretaria do governo tem o seu secretário de Estado e ele é respaldado por toda a parte jurídica e ele dava o aval, ó, tá ok, isso aqui é válido, pode executar. Beleza, debuga o código de produção, pega o breakpoint, pula ali o if e pronto, grava no banco de dados o registro e segue vida. E depois, aí o que acontece? Yuri, isso foi certo se fazer? Eu ainda não sei. Por quê? Isso gerou um problema tão grande que o próprio governo do estado estava acostumado com um conceito chamado de pula-regra. Então já chegava pra gente um e-mail dizendo: Yuri, por favor, pular a regra do tal, não sei o que, procedimento tal para executar essa graça. Então criou-se essa cultura dentro de pular-regra. Yuri, tu não me traga processos para o programa, cuidado. Eu tô tomando todo cuidado aqui. Você não vai ser preso por falar isso, não, né? Não, cara, pode ficar tranquilo. Isso são o que eu trago aqui são características de que realmente são executáveis. Não é que eu estou dizendo, eu estou pulando uma lei. Não, existe uma justificativa jurídica que respalda aquilo. Né? Dentro dos artigos políticos tem, por exemplo, questão de inexigibilidade, dispensa de licitação, que são respaldados por seus artigos jurídicos. E eles trazem algumas condições que, naquela característica, aquela regra não deve ser aplicada. Né? E posso citar aqui milhares, entendeu? E o que acontece? Yuri, então o sistema só servia para pular a regra? Não, a ideia era a gente tornar aquilo um débito técnico para replicar aquela regra no sistema e ela ser contemplada, no caso, quando viesse novamente. Só que não que acontecia. Você tinha que levar para a alta gestão a questão de, vamos trabalhar nesse débito técnico. Não, a gente tem outras prioridades aqui, vamos dar agilidade e tal. Então, acabou
que a gambiarra acabou se tornando uma ferramenta dentro do processo, né? E aí eu ainda hoje me pergunto, pô, será que eu fiz certo ou fiz errado em dar agilidade naquela demanda que poderia ter evitado algum problema se eu não tivesse executado, se eu tivesse barrado e dito, vamos precisar de 1 semana para implementar essa regra aqui, e essa 1 semana poderia ter causado algum problema. Então, eu acho que a questão de certo e errado vem conceitual, vem de ponto de vista, vem de além do que a gente sabe do que é certo e do que é errado. Né? Então, era o dilema que a gente dizia. Nem sempre o certo é o certo a se fazer. O certo era ter implementado a regra. Mas se eu tivesse esperado todo aquele tempo para implementar a regra, será que não tinha causado algum dano maior, algum problema? Então a gente tomava desses artifícios técnicos conhecidos como gambiarra para poder dar agilidade naquela demanda e tornar-se como débito técnico, né? Padrões arquiteturais. Acho que a gente já acabou até citando alguns aqui, sem querer, né? A gente falou de monolíticos, microserviços, né? Eu acho que quem quiser talvez aí puxar alguma coisinha em cima seria legal, mas eu vou falar uma coisinha aqui rapidão, que é uma parada que eu até aqui em off usei como exemplo, que é serverless, que é uma parada que eu não tenho contato no dia a dia, mas acho uma parada muito legal. Né, tava estudando um pouquinho sobre Azure, né? Talvez você não conheça aí, tá nos ouvindo. É a cloud da... A gente fala tudo em inglês agora, né? É a nuvem da Microsoft, né? Que chama Azure. E lá eles têm, né? O que chama de Azure Functions, né? As funções lá são o que seria o equivalente ao serverless, né? E, putz, você poder fazer uma parada, um trecho de código ali que você não precisa rodar como se fosse um app, né? Que aquilo só existe em momento de execução. Tem como você salvar estado, né? Mas ele pode simplesmente, subir para fazer algo, né? Aquilo, a nuvem sobe aquele programa para fazer algo, depois tira, né? E eu acho que em relação à economia de processamento, de todas essas coisas que a gente vê que sai caro em nuvem, eu achei, claro que, né? De novo, não é uma bala de prata, como a gente falou, não existe nada que resolva todos os seus problemas. Mas é um negócio que eu não olhei a fundo, me parece muito interessante, mas para um determinado cenário, um determinado uso, né? Vamos pôr tudo em serverless. Eu acho que não é esse o caminho, né? Aí eu queria comentar com vocês, né? Se alguém aí tem um pouquinho mais de experiência aí do que isso que eu falei em serverless, né? Tem um pouquinho mais para falar. Se não, puxem outra caixinha aí, vamos nessa. Trabalhei tanto na nuvem, né? Da Azure, como da AWS. E, cara, basicamente são jobs, né? São aquelas rotinas que a gente executa ali para executar um determinado cenário. Então, eu vejo como algo extremamente útil, né? Eu sei que a gente tem a maioria dos grandes sistemas corporativos que a gente trabalha hoje são movidos à base de APIs, comunicação, mensagerias, mas eu acho que as functions ali, elas também dão aquela engrenagem que roda na ferramenta para poder trazer aquela informação de um lado para o outro. Então já desenvolvi alguns jobs principalmente, por exemplo, de worker de mensagerias, ou então de envio de informações para uma determinada API, ou então em alguns cenários específicos, conectar duas APIs diferentes e juntar as informações para poder mandar para uma outra. Né? Então, cara, é um mundo que você pode fazer, né? Com essa características da nuvem, né? E ela dá essa possibilidade para a gente, isso é fantástico. Cron Jobs, com agendamentos, onde você pode definir ali uma periodicidade de verificação de arquivo. Você trabalha, como eu também, no ambiente financeiro. A gente sabe que tem todo aquele tráfego de arquivos de liquidação de transações, seja de liquidação de boletos bancários. Então aqueles arquivos são arquivos mesmo de TXT com seus padrões de layout, e eles são atualizados durante o dia todo o tempo, a cada 15 minutos, a cada 10 minutos. Então entra aí aquele job agendado que você consegue programar ele para poder ele ficar verificando arquivos, teve mudanças, se tem um novo arquivo, se tiver um arquivo, lê aquele arquivo, remove do diretório. Então,
é uma gama muito, muito grande e traz todos esses benefícios que a gente tem nos ecossistemas que a gente usa hoje, né? É mais uma facilidade para a gente. Eu vou falar que eu tive pouco contato com serverless, viu? Eu cheguei a apoiar no desenvolvimento de uma Lambda Function para AWS. Só que assim, cara, eu acho que tem as suas aplicações, né? Aí o Yuri, que já teve mais contato, pode até ajudar, mas, cara, eu não enxergo num contexto... Porque eu trabalho num cenário onde a gente tem nível alto de transações, tipo, mais de 300 transações por segundo rolando no sistema. A gente está atuando direto com a ideia de tempo real, então ações que são desencadeadas em um lado da aplicação movem toda a plataforma para gerar eventos, notificações, mensagens para o consumidor e tal. E é um negócio onde o tempo ele é muito crucial para que a gente tenha uma boa conversão do negócio. Então, assim, num cenário como esse, eu não vejo a utilização de serverless como uma boa por latência, né? Porque é bem essa ideia da aplicação que sobe, um container que sobe para executar um job e depois morre, num cenário como esse, possivelmente agregaria latência, né? Eu imagino que, assim, se você quiser fazer uma aplicação inteira usando serverless, tem que ser um cenário onde você tem, talvez, um uso transacional, assim, de chamadas e tudo mais, menor, e você tem uma atuação muito mais voltada pro front, eu tô imaginando, saca? Então, sei lá, tipo, você quer fazer um editor de texto, tipo, as plataformas que avaliam código, saca? Tipo, que você usa para estudar código. Talvez esse cara, ele vá executar o teu código só quando você envia e você tem uma ação muito mais ali no front, você fica escrevendo a parada a maior parte do tempo, tipo, são poucas as chamadas em tempo de uso, assim. Então acho que um cenário desse daria para usar uma aplicação com back-end todo em server, saca? Mas eu acho que tem seus cenários ali mais adequados. Eu prefiro pular essa parte que eu não tenho tanto domínio com serverless, embora a gente tenha duas APIs lá no nosso time que é em serverless, em .NET Core com serverless, e eu ainda tenho alguma visão um pouco abstrata sobre por que foi aplicado naquele cenário, por que a gente está usando daquela forma, né? Então, até para executar ainda a gente tem um pouco de dificuldade, o time não tem tanto domínio, então eu ainda tenho que amadurecer um pouco essa ideia, entender um pouco mais. O conceito já entendi, ok, mas entender os cenários, igual o João estava falando. Quando você tem esse cenário, você aplica dessa forma. Então, não tenho muito ao que opinar sobre serverless. Eu posso complementar aí o João. Eu acho que realmente não vejo todo um ecossistema em serverless, né? Não consigo visualizar. Agora, eu vejo o serverless como ele fosse complementos dentro daquele ecossistema que vai otimizar, né, aquela execução. Porque, por exemplo, a gente trabalha fortemente, por exemplo, em execução em thread. Né? Diferente de APIs que você recebe a requisição, ele cria aquele escopo ali transacional. Com serverless, não. Você, por exemplo, recebe um pacote, um conjunto de transações, tudo de uma vez só. E aí você consegue gerenciar por threads tudo ali dentro e de fazer execuções diversas. Né? Então, você consegue otimizar dentro dos serviços dependendo do contexto que você estiver trabalhando. Né? Então, eu vejo nesse sentido. Né? Ele entra para auxiliar ali dependendo da sua necessidade. Eu vou ser polêmica aqui. O Yuri falou que não vê, né, um cenário todo em serverless. Eu também não vejo um cenário todo em microserviços. Olha lá, será que não? Porque, tipo, não quero ser o tio do monolito, que o Yuri falou, né? Parece que é o defensor do monolito, mas, cara, a design existe situações, né? Não tô nem entrando no lance de, tipo, os bônus e os ônus aqui de se ter microserviço. Às vezes, microserviço você não precisa dele, né? O que vocês acham aí? Realmente tem um cenário que a gente pode ter um monolito para tal coisa, um microserviço e tudo, e um serverless para ali, para cá, todos conversando e funcionando. Eita, todo mundo quer falar. Vamos lá. Vou falar bem rapidinho. Não defendendo monolito, mas só pra vocês saberem, o Stack Overflow é um monolito. O que eu ia falar que esse assunto, essa discussão que há entre microserviços e monolito, é um assunto que vem se falando tanto repetidas vezes e já tem suas justificativas. Parece que já tá claro pra todo mundo, mas parece que ao mesmo tempo não tá claro, porque as pessoas ainda continuam discutindo sobre isso.
acabou. Se o Netflix usa, acabou. Eles têm o cenário deles, eles têm a forma deles. Se minha empresa usa monolito, tudo bem, acabou. Usa monolito. E aí parece que no início, né, acho que chegou um ponto, não sei se foi a partir do Netflix que começou a trazer esse assunto à tona, que as pessoas falaram, ok, microserviço é bom, começou a aplicar. Aí parece que voltou e estão metendo pau no microserviço. Eu falei, mas parece que não tá claro ainda o suficiente para as pessoas continuarem discutindo sempre esse assunto, né? Eu acho que é como tem os cenários, tem os dois cenários, tem as duas formas, acabou, usa. Todo mundo sai feliz, tem o porquê de usar isso, tem o porquê de usar aquilo e segue o baile, né? Cara, total, eu concordo 100%. E a pergunta do Thiago foi, tipo, dá pra gente ter aplicações 100% sem? Cara, dá, eu acho que é essa a ideia. Você, para qualquer solução que você quer criar, tipo, pega papelzinho, caneta, anota. Você não vai começar por microserviço. Você vai começar com uma solução monolítica. Por quê? Porque ela não vai colocar riscos de rede, ela não vai colocar riscos de consistência eventual na tua aplicação. Você não vai ter que lidar com um monte de locks externos que você vai ter que colocar para conciliar processo. Se você quiser, se a gente for falar, tipo, todos esses probleminhas que eu coloquei, eles podem surgir se você estiver falando de uma arquitetura de microserviços com uma instância só de cada serviço. Agora, se você começar a trabalhar com microserviços e réplicas do seu serviço, isso só piora. Então, assim, você quer solucionar um problema? E grana também, custo também. Então, assim, você quer solucionar o seu problema? Você começa com um monolito. Esse monolito, ele tá crescendo. E qual que é? E, tipo assim, a galera os autores, a galera até aqui no Brasil que fala sobre isso, fala sobre arquiteturas de serviços, de microserviços, padrões e tudo mais, mas, tipo assim, cara, a proposta pra você quebrar a arquitetura é você enxergar gargalo. Se você tem gargalo e escalar o teu serviço do jeito que ele tá, tipo, um monolito, não faz sentido, não resolveria, ou então agrega custo, sendo que você tem só uma parte ali do serviço que é o teu gargalo, separar isso num serviço. Agora, você começar a arquitetar uma plataforma toda como sendo, tipo, cada aplicação tem uma rota que faz uma coisa e tem uma tabela no banco só para isso, cara, vira um inferno, cara. Não faça isso. Só não faça. Sem contar a equipe de DevOps, né? Acho que era o assunto que a gente estava falando antes, né? Se vai escalar, precisa ter alguém monitorando aquilo. Então, o desenvolvedor não vai parar de escrever código para ficar monitorando, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo também, né? Então, tende a aumentar o time também, né? Só lembrando também que monolito é diferente de legado. A galera diz, vou trabalhar com legado. Não, monolito não é legado. Monolito é uma estratégia. É uma solução. Legado é você trabalhar com webforms lá do .NET. São tecnologias, né? Isso é legado. Imagine você tá lá saindo da faculdade, uma empolgação para programar e você vai pegar lá, vamos fazer isso aqui em VBNet, ou então webforms lá do .NET, que a própria Microsoft já descontinuou, não tem nem container para webforms. Isso é legado. Monolito é um tipo de solução e pode atender, e a estratégia que o João falou, eu acho que é o que todo mundo deve seguir. Comece com o básico, com o monolito. Vê como ele se comporta. Cresceu, criou ali pontos de gargalo, aí você pensa na solução para aquele ponto de gargalo. E aí vai gerando microserviço. Bora lá, gente. A próxima caixinha aqui, sinceramente, eu não manjo, não. Vou chamar os universitários aí. Search Engines. Tem Elasticsearch e Solar. Não faço a menor ideia. Eu sei que serve para buscar. Só isso. É bem o que está escrito na caixinha amarela. Agora, o que, como, para onde vão, onde vivem, como se reproduzem, eu não sei. Alguém, quem souber e se manifestar, fica à vontade. Cara, eu posso falar um pouquinho, também não sou especialista, só um pouquinho de experiência que eu tive na parte do Elastic, que alguns chamam até de Elastic, né? Cara, é a melhor ferramenta para visualização de log. Para mim, né, a principal utilização não sei se tem outros, tá? Não sou especialista, né? Tô dando aqui, como a Guiar já introduziu no começo do podcast, nós não somos especialistas, a gente só traz aqui o conhecimento que a gente tem e pouca experiência. E o pouca experiência que eu tenho no Elastic é na obtenção de logs e que ferramenta fantástica, e de gerenciamento de aplicações. Então, a gente já, pelo menos onde eu trabalho, a gente já tem como padrão
é padronizado, já é automatizado. Então, nossas aplicações já saem lá toda configurada para a gente fazer todo o gerenciamento de logs usando Elastic. E, cara, não sei como funciona por dentro, qual é a sintaxe deles, se é um SQL puro lá. Eu já gerei algumas queries lá dentro dele. Sei que não é um SQL puro, é algo diferente. É algo, não sei como é o nome, KDL, eu acho que bana alguma coisa. Mas é uma ferramenta muito fantástica para, do meu ponto de vista, geração de logs. A minha experiência é semelhante a essa do Yuri também. O que eu tive contato com a solução do Elastic é o Kibana. O Kibana é justamente essa aplicação que o Yuri estava comentando, que permite fazer queries de logs, permite você gerar alertas em cima dos logs que você consegue capturar pela aplicação. E para isso, cara, eu acho fantástico. Uma empresa hoje é uma das principais ferramentas que a gente utiliza para troubleshoot e monitoramento das aplicações. Então, assim, se você tem budget para conseguir utilizar uma ferramenta como essa, dar suporte para uma parada dessa também, porque ele vai ter que coletar logs de todas as suas aplicações e tudo mais, um negócio que é meio pesado e pode ser caro também. Então, vale a pena investir, porque dá uma visibilidade muito boa para os devs, para essa parte de visibilidade e monitoramento do código. Só que eu acho que, assim, eu não sei se esse quadro estava falando só sobre isso. Eu acho que estava falando também sobre o uso do Elastic como ferramenta de busca, como, por exemplo, a Americanas usa, o Submarino usam para busca de produtos no e-commerce, saca? Porque eles conseguem armazenar essas informações num banco, e aí o Elastic tem outras funcionalidades mais voltadas para essa parte de matching de palavras e tal, e você consegue fazer buscas muito mais robustas. E aí, para esses cenários, eu nunca tive contato. E a Jéssica, se tiver alguma coisa para falar agora isso fica à vontade. O primeiro contato que eu tive com o Elasticsearch foi trabalhando para uma loja do e-commerce, né? E realmente fica muito mais rápido você fazer a busca de 100, 300, 400 produtos em um determinado time e usar um cache, né? Acho que era um cache .NET que era usado. E eu lembro que a gente aplicou, também não tem tanto conhecimento pelo Elasticsearch, foi o meu primeiro contato e já tinham colocado isso aí. Eu até peguei uns vídeos do Eduardo Mendes do YouTube pra poder estudar, só que aí na época eu lembro que eu tava filtrando as coisas, eu falei, bom, peraí, é muita coisa pra me pegar, eu preciso ver o que eu quero ir, pra onde eu quero me direcionar. Isso não é importante no momento, então deixa separado, né? E aí eu peguei, conheci o Elasticsearch, o Kibana, toda a ferramenta, né? Que ele trabalha com Logstash, ele trabalha na parte de buscas também, muito otimizado essas queries. E meu primeiro contato foi com isso, foi para fazer buscas otimizadas com produtos, né, na parte de e-commerce. E ficou super rápido. Pegava os produtos, fazia a busca, atualizava, mandava para SQL, então era uma forma bem rápida. E acho que é com REST API, né, JSON, todas essas informações. Né? Aí, uma dúvida que eu tive agora, então, ele tá me parecendo um cache, né? Qual é a diferença dele para um Redis, tipo... Eu sei que ele é um mundo, assim, tipo, o Elasticsearch ele tem um kit que tem várias coisas. Ele trabalha tanto com a performance de buscas, logs. Agora eu não sei se ele trabalha com qual que é a diferença entre... Ele trabalha com a parte de cache, se não me engano. Mas a diferença entre um e outro não sei te dizer. Não, beleza. Mas acho que é um ponto, assim. Agora esse SOR, não sei se fala SOR, SOL. Eu chutei solar, não sei. O pessoal come uma letra e fala do mesmo jeito, aí... Esse também é novo pra mim. Deve ser uma proposta semelhante, né? Então, bora aí pra próxima caixinha, gente. Vamos entrar aqui, então, mensageria. Acho que, pelo menos pra mim aqui, é uma das queridinhas aqui. A gente tem a subdivisão aqui, RabbitMQ e Kafka. Acho que Kafka aqui deve estar, pelo menos na minha bolha, é uma solução robusta que atende aí, né, troca de mensagens de alto volume, para atender streaming, tudo mais. É uma parada muito legal. Eu tenho trabalhado muito com esse tipo de comunicação através de mensageria, ao invés de usar o HTTP, mandar um JSON ali e tal. Tem alguns, né, contrapontos ali. Eu acho que eu vou passar a bola pro João ali, que falou de microservices. Acho que aí por detrás ali deve ter muita mensageria ali nessa... E ele até falou de um cenário ali de muita concorrência, de muita resposta, muita
reação, né? Talvez, né? Até vá de encontro com CQRS ali, Event Source, uma caixinha que a gente passou, não comentou, mas vai lá, João. Não, é por aí mesmo. A arquitetura que a gente tem na empresa que eu tô agora Bom, a gente utiliza serviços, a gente tem hoje mais de 200 serviços deployados, rodando em produção, e muito dessa plataforma foi construída com comunicação HTTP, que, como vocês devem saber, ela apresenta falhas, então você muitas vezes tem que desenvolver rotinas para retentar comunicações entre os serviços e tal. Isso é o tipo de coisa que o Kafka busca resolver também, além de vários outros pontos, como você conseguir ter distribuição, você lidar tranquilamente com réplicas dos serviços e distribuição de carga de processamento de mensagens entre os serviços e tal. Ele também lida, por natureza, com essa parte de retentativa de envio de mensagens, de commits, então você pode trabalhar com conceitos de transação dentro do Kafka e tudo mais. E hoje, na minha empresa, a gente está trabalhando na reformulação da plataforma para uma arquitetura mais event-driven. Então, vai da gente mudar a forma de pensamento de um acionamento encadeado dos serviços, um evento inicial que desencadeia chamadas síncronas HTTP, para uma plataforma que reage a eventos que são lançados pelos outros serviços. Então, a gente tem estudado bastante, tem lidado com várias dores de cabeça em vários pontos da plataforma, com essa questão de utilização do Kafka e também com parte de sincronismo. Pra vocês terem noção, antes de eu entrar aqui no podcast, eu estava num refinamento de 2 horas da galera discutindo como utilizar Kafka para um cenário lá de limitar a quantidade de pedidos que o cliente poderia fazer, entre outras regras que a gente queria colocar na aplicação. E assim como as outras tecnologias que a gente estava falando aqui e abordagens, Kafka não é bala de prata. Então, assim, tem que ser uma parada muito bem estudada, você tem que conhecer os edge cases, não rola você sair aplicando para tudo, porque mensageria resolve tudo. A gente já teve várias surpresas com a aplicação lá também, como, por exemplo, perda de performance em alguns cenários, onde a gente trocou a comunicação HTTP por Kafka e a gente perdeu e teve que fazer, o rollback da solução, assim, saca? A gente estava com uma linha de construção muito direcionada ali, a gente estava na parte de homologação da solução, fazendo teste de performance, quando a gente chegou à conclusão que ia prejudicar a utilização, e como eu já falei, a plataforma da empresa hoje ela trabalha muito com essa ideia de real-time, então a gente deixar as respostas às ações dos usuários serem aplicadas muito em tempo real, assim, eles verem os resultados que eles estão fazendo muito rápido. Então a gente teve que dropar uma solução como essa. Não resolve tudo quanto é cenário, mas resolve vários cenários sim, que você teria que fazer soluções manuais. Como que eu falei, só do fato de você não ter tanta dor de cabeça com retentativa de chamadas síncronas, porque o próprio broker já lida com isso, com o consumo, o consumidor tendo que fazer commit do offset, daí conceitos muito baixo nível ali do Kafka mesmo, mas para assim, o broker ter o acompanhamento de que um serviço que devia ler alguma mensagem, ele está progredindo na leitura, e isso já ser fora da caixa do próprio Kafka, então já melhora vários cenários em que você precisa de confiança na sua comunicação entre serviços distribuídos. Eu ia falar que eu mexi com o RabbitMQ também, e foi aí que me fez começar a ler um pouco mais e estudar um pouco mais sobre a arquitetura orientada a eventos, que até então só conhecia a ferramenta. E é legal o cenário que a gente utilizava, porque eu prestava serviço para o banco BS2, né? E a gente usava muito a parte de mensageria para fazer as notificações, por exemplo, solicitar cartão, cancelar cartão, reemissão de cartão, bloqueio de cartão. Então, o Rabbit, nesse ponto, ele trabalhava com a parte de mensageria, jogava os pacotes em uma fila. E eu achei a interação com o Rabbit um pouco bem mais fácil, assim, comparado com o Kafka, que é um pouco mais complexo. Acho que é um cenário totalmente diferente também, né? Eu só gravei um podcast sobre Kafka, então nunca peguei a aplicação do Kafka, configurei e vi como que era. Agora, do Rabbit, eu acho eles bem simples para iniciar, para quem tá começando a pegar mais conceitos sobre mensageria, arquitetura orientada a serviço, ver um serviço de mensageria. E acho que a curva de aprendizado também, se pegar a documentação para ler, acho que é bem mais simples também.
Eu vou complementar rapidinho um negócio que a Jéssica falou. E realmente eu lembrei aqui do lugar onde eu trabalhei, usava Rabbit. Mesma situação contigo. Apesar de usar o Kafka no dia a dia, eu nunca tive que configurar, eu nunca tive que... muita coisa acontece por debaixo dos panos que eu não tenho acesso, então é meio que assim... meio que eu tenho uma estrutura onde eu solicito a criação de uma instância e a partir com essa instância do servidor em mãos, eu vou lá e posso criar e configurar os tópicos e tudo mais, que seriam meio que as filas aqui, né, mais ou menos, no paralelo. E a magia acontece. Então eu tô num cenário bem parecido com o seu, Jéssica, e concordo, eu acho que assim, talvez pelo conhecimento até onde eu tenho de Kafka, eu acho realmente o Rabbit simples. E aí você até me fez lembrar aqui numa parada que eu achei legal quando eu tava aprendendo, quando eu tive contato de Rabbit. Nossa, é muito parecido com o que você fez, com o que você comentou. Eu tive contato com a tecnologia aqui, depois eu fui correr atrás da arquitetura para entender. E tem um site chamado cloudamqp.com, onde você consegue ter uma instância de Rabbit na nuvem. Não precisa nem instalar, configurar nada na tua máquina. Você consegue ter free, assim, é bem legal para quem quiser. Eu vou deixar o link na descrição do programa. Também é bem legal para quem estiver aprendendo aí e quiser tirar suas dúvidas, né? Porque, toda aquela complexidade de configurar o servidor também, por mais que seja simples, é uma camada a menos. Aí você foca direto no funcionamento da fila e tudo mais, como é que as coisas funcionam. Complementando como a Jéssica falou, o Rabbit tem as suas facilidades e traz também as suas problemáticas, como a gente tinha comentado no microserviço. Muitas filas, muitos tópicos, e aí começa uma arquitetura muito elaborada. Então você começa a tráfego de mensagem ali, vai ter que tomar cuidado com notificação do tipo push, notificação do tipo e-mail, notificação do tipo arquivo, ou então uma funcionalidade que deve recuperar a mensagem para mandar para um outro. Então tomar o mesmo cuidado na granularidade de trabalhar com filas também, filas e tópicos, né? No RabbitMQ traz essa facilidade e junto com ela traz o cuidado que você tem que ter na utilização, né? Como sempre, nem tudo é bala de prata e se você não for bem utilizado, você acaba prejudicando. Então vamos para a próxima caixinha aí. Bora lá, deixa eu ver aqui o nosso queridinho roadmap. Vamos entrar aqui na containerização versus virtualização. Bom, eu acho que aqui a gente pode ir direto para containerização. Aqui quem quiser puxar um pouco de virtualização, mas falar de Docker, resumindo, né? Dá para viver sem Docker? Como é que funciona? Eu acho que aí, pelo menos, ainda no mundinho de microserviços ou talvez não microserviços aí, mas talvez, você precisa subir uma cadeia de serviços, poder ter um Dockerzinho ali, um Docker Compose, sobe tudo aquilo para você, não ter que ficar dando .NET Start em um por um ali, fazer toda aquela magia acontecer você de forma automática, é muito legal. Eu já passei num cenário como esse e ter o Docker ali à mão era uma facilidade tremenda, né? Então eu queria saber um pouquinho de vocês aí, o quanto o Docker facilita a vida de vocês ou não, vocês não têm um contato aí diariamente, como é que é o Docker na vida de vocês? Vou começar porque reduzi meus custos aqui. O site do Café ele tá num servidor Linux, uma aplicação Docker, né? E isso reduziu o custo muito, né? Porque se a gente for pegar Windows e Linux, embora seja .NET, né? Então isso reduziu o custo, e eu não sou uma pessoa que tem um conhecimento muito avançado em Docker, então algumas coisas eu pego ainda, mas acho que o básico, se a pessoa for pegar um roadmap para poder estudar, saber o conceito do Docker, como funciona, alguns comandos, acho que já é primordial para conseguir subir uma aplicação no Docker, nem que seja um localhost, só para começar a ter essa expertise, eu aconselho. Acho que já se tornou uma skill do desenvolvedor, né? Hoje daqui não falta. Na empresa que eu trabalho agora, os devs têm que conhecer pelo menos o básico do conceito de Docker e alguns comandos para operar um orquestrador que a gente utiliza. Atualmente a gente está usando Docker Swarm, que aí é uma ferramenta em cima de containers Docker, então, que nem a Jéssica estava comentando ali. Você consegue construir os containers com... Na verdade, né, para falar um overviewzaço, tipo, a ideia de virtualização e containerização vem de você isolar o sistema que executa a sua aplicação de forma que você consiga facilitar, por exemplo, o deploy, que você tenha ambientes semelhantes durante o desenvolvimento, enquanto você está testando a aplicação ainda, quando você está homologando e quando ela vai para produção, que você não tem as variações que a gente tem quando uma máquina tem um sistema operacional ou alguma configuração que vai diferir de como ela executa no servidor final.
E aí a containerização seria uma forma ainda mais eficiente e resumida, digamos assim, porque você instala só os recursos realmente necessários ali de um sistema operacional para rodar a tua aplicação. Então você pode instalar uma versão do Ubuntu, do CentOS, de algum sistema, acho que tem até de Windows, né? Que eu nunca tive contato com criação de container Windows, mas deve ter, onde você instala só a parte do kernel assim, necessário do sistema operacional para rodar a aplicação em cima disso. Só que isso, assim, um container Docker, ele vai executar para você uma imagem de um sistema operacional, geralmente com uma aplicação rodando ali dentro. Se você quer conectar várias aplicações, você vai subir vários containers Docker e existem ferramentas que vão te ajudar a gerenciar esses vários containers. O Docker Swarm, que eu comentei, é uma delas. Só que a mais famosa hoje em dia é o Kubernetes, né? Então, que ele facilita você gerenciar esses containers, você subir e escalar aplicações, fazer deploys com acho que é rollout que eles chamam, onde você faz deploys de uma instância por vez, até confirmar que todas estão funcionando com sucesso e tudo mais. Então, são ferramentas que vão auxiliar mais. Aí, no contexto que eu trabalho atualmente, os devs precisam de um conhecimento não do super baixo nível, como criar imagens do Docker, escrever aquela linguagem de marcação que ele tem lá também. Você não precisa de tudo isso, mas, assim, pelo menos você visualizar os logs da tua aplicação, criar uma aplicação nova no ambiente, sabe? Subir um container novo a partir do nosso pipeline CI/CD, ou pelo menos você conseguir trocar as versões, sabe? Esse manuseio bem básico, de você conseguir acompanhar o monitoramento, acompanhar o estado da tua aplicação agora, e os comandos para você escalar, para você parar a tua aplicação e tudo mais, é requisito. Se eu fosse recomendar para o dev que está evoluindo, assim, no roadmap, está chegando mais ou menos nesse ponto, eu acho que vale estudar inclusive alguns dos conceitos mais básicos, como criar umas imagens e como que ele funciona por baixo dos panos, mas eu não acho que, assim, a não ser que você queira ir mais para a área de operações, de infra, de DevOps e tal, acho que o interessante é você conhecer pelo menos o basicão de como é que funciona e como que você consegue subir a tua aplicação em um ambiente containerizado, se você precisar. Cara, uma menção honrosa, né, para a época do IS aí, dos servidores virtualizados que você precisava criar ali, acessar remoto, copiar os binários, colar lá dentro para substituir. Quando você vê esse histórico, você percebe o quanto Docker e orquestração de containers é fantástico hoje em dia, né? A possibilidade de você estar trabalhando aquele alto nível, você não vai precisar derrubar a sua aplicação, fazer aquele reciclo pull, restartar o IS para poder o servidor subir de novo. Você gerencia ali, não sei qual plataforma você utilizar para fazer a orquestração, você define um autoscale, a carga está grande, sobe, carga está pequena, desce, diminui custo, gerencia o custo, vou fazer o deploy. Faço um rollout lá, não preciso derrubar a aplicação, as requisições vão se gerenciando pelo orquestrador. Cara, eu acho que Docker num roadmap é obrigatório, né? É algo que é fantástico hoje em dia e vai perdurar aí por muito tempo. Eu vou pular algumas caixinhas aqui, aproveitar que você fez esse gancho, falou de IS, a gente tem uma caixinha aqui mais pra frente, falando de servidores, né? Configuração de servidores web servers, lá pra baixo. A gente tem Nginx, Apache, Microsoft e IS. Né? E aí a pergunta que fica é, se a gente tá mexendo em cloud, né? Eu tô pensando aqui, por exemplo, tô lá na Azure, cara, não preciso manjar de IS, preciso? Tipo, é uma pergunta mesmo, né? E aí eu não sei os outros aqui também, eu acho que o mais próximo que eu cheguei foi IS, mas eu nunca tive que configurar, eu peguei pronto, né? Mas enfim, é uma pergunta aí, não sei se faz sentido configuração de servidores se estivermos falando de cloud, né? Olha, eu vou dizer que eu não sei especificar do IIS, como que ele é utilizado hoje ainda. Mas no meu contexto, eu utilizo o Nginx, mas num cenário de proxy reverso. Então, todas as chamadas que chegam na nossa plataforma passam pelo Nginx para chegar nos nossos containers. Então, a gente tem que conhecer um básico de configuração de rota, de passagem de reescrita de parâmetros, redirecionamento, com base em nome de domínio, com base em pedaço de rota, sabe? Então, assim, é um conhecimento que não é super aprofundado, a gente não quer fazer nada super avançado com o Nginx, mas a gente, pelo menos, para essa parte de proxy mesmo, e roteamento de chamadas, a gente ainda utiliza, e a gente utiliza o Nginx containerizado.
Então a gente tem um container dele que é o endpoint principal, que assim, todas as chamadas que chegam na nossa plataforma passam pelo API Gateway da AWS. Então ela já tem um pouco desse conceito de roteamento de chamadas e tal. Só que aí as chamadas que entram para a plataforma de microserviços, todas passam ainda por uma das réplicas, se não me engano, em produção a gente tem 12 réplicas do Nginx rodando, que fazem esse roteamento interno para os nossos serviços. Não, desculpa, Jéssica, rapidinho. Só do João ter falado proxy reverso, esse podcast já valorizou alguns dólares aqui, né? Vai lá. Eu vou falar aqui, mas não sei se o Yuri ou você pode discordar, mas eu acho que sobre o IES, se eu tivesse dando mentoria para alguém, ou tivesse ensinando alguma pessoa a usar, eu não faria a pessoa gastar tanta energia nisso. Eu mostraria como que era antigamente, porque seria o mesmo... Não sei, pode eu esteja errado, né? Mas seria o mesmo... Um exemplo bem tosco. Mostrar pra pessoa, falar assim, aprende como faz o registro a DLL do VBNet, né? Tipo, alguma coisa assim, usando Complus, né? Complus lá no Register, nos serviços do Windows. Então, eu acho que como as coisas já avançaram, estão mais evoluídas, né? Eu acho que eu mostraria pra pessoa, olha, antigamente nós fazíamos dessa forma. Era assim que era feito o servidor do IES, tudo. Hoje, eu acho que eu aconselharia as pessoas usarem, até gastar um pouco mais de tempo, tanto com a Apache quanto o Nginx. O Nginx também eu apanhei bastante, não sei tudo sobre o Nginx, eu sei que ele, além de ser um proxy reverse, ele trabalha com parte de cache também, né? Servidor cache, alguma coisa desse tipo. Então acho que se fosse pra indicar hoje, eu indicaria para as pessoas gastarem um pouco mais de energia nessas coisas que são utilizadas hoje, né? Até porque pode ser que... quem hoje configura uma aplicação no IES, né? Não sei. Nossa, mas desinteiro com Plus? Tive até que bater o pau aqui da minha mesa que juntou os DLLs lá, né? Não, eu não vou discordar de você, não. Na verdade, eu vou concordar. Eu acho que para um roadmap de C# não deveria, no meu ponto de vista também, dedicar tanto esforço nessa questão de configuração de servidor de aplicação. Configurei muito tempo. O IES, ele tá no meu coração, é só a lembrança nostálgica que eu tenho dele, mas para mim o futuro vai para outro caminho. Então, trabalho de mentoria, auxiliar algumas pessoas, eu digo, olha, não perca muito tempo no seu caminho para trilhar, vendo questão do servidor de aplicação. É bom, vai lhe trazer conhecimento? Vai, mas dedique esforço para você especializar melhor no que é mais usado e no futuro você vai, né, generalizando o conhecimento. É isso, só para fechar, eu concordo, viu, Jéssica? Também sou aí da mesma opinião. Putz, tanta coisa. Olha quanto tempo a gente tá falando aqui de tantas caixinhas no segundo programa. Falar para alguém parar para aprender, e essa é sacanagem, não. Eu também concordo assim embaixo. Como o Yuri disse aí, né? Resumindo o que o Yuri disse, é partir para outra, né? E seguindo aqui na nossa ideia, a gente tem aqui, também não tive contato, né, GraphQL. Aí dentro de GraphQL tem alguns subcaixas ali, eu não sei se vale tanto a gente entrar no detalhe, se alguém souber, mas o conceito ali de GraphQL. Aí eu vou falar um pouquinho do que eu sei, né? Mas basicamente o que eu entendi, ele atua como um middleware que fica entre a API, né, e o client ali, que possibilita você meio que fazer tipo, posso estar falando bobagem aí, vocês me corrigem, mas tipo um SQL via JSON ali, que você filtra o que você quer, consegue, né, tem muito, eu acho que foi até o Facebook que criou, não lembro, posso estar falando bobagem aqui, não lembro, mas foi, né, então beleza, que criou e meio que assim, putz, tinha gente que queria um contrato muito completo, né, um response ali, tinha gente que queria um contrato pequenininho. Então, meio que com o GraphQL, eu entendo que a gente consegue dizer, tipo, olha, eu quero esses campos, e aí diminui esse payload. Claro que a carga ela sempre vai estar em algum lugar, né? Mas alivia do lado do client, né? Ele atuando ali como um middleware, que faz agindo como um facilitador aí para diminuir essa carga do lado do client, do que vai ser trafegado para quem está consumindo aquela chamada, né? É mais ou menos isso, bem grosso modo. Cara, eu não tive muito contato com desenvolvimento com GraphQL, mas a partir do momento que eu parti mais para a área de gestão, eu acompanho um time que é muito de front, que trabalha bastante com GraphQL, então eu estudei um pouquinho e vi um pouco do que a galera usa.
Para mim, o GraphQL é uma ofensa a todas as pessoas que gastaram horas estudando REST, porque para quem nunca teve contato, é uma ferramenta que você sempre manda post e ela sempre retorna 200. Se deu erro, se deu sucesso, ela sempre vai retornar status de 200 e você sempre usa o post. Se você quiser buscar algum dado do back, você manda um post. Um body que tem uma sintaxe específica do GraphQL, que usa uma ideia meio que de funções e você passa os parâmetros que você quer de resposta, igual o Thiago estava falando ali. E você monta como se fosse uma query, a estrutura de dados ali que você espera receber como resposta. Eu entendo o propósito, eu torço um pouco o nariz para essa solução, pra falar a verdade. Eu acho que assim, quando você está usando REST, quando você está usando bem REST, você pode criar soluções que contornam essa parada de você conseguir, tipo, o front, conseguir moldar o que ele espera de resposta do back. Talvez você não precisasse de um GraphQL assim, ainda mais que ele muda completamente o jeito que tua aplicação funciona, o jeito que assim, as pessoas conhecem o funcionamento padrão do HTTP, né, gente? Até não é só do protocolo REST. Quando você fala do protocolo HTTP mesmo, ele já tem os verbos, né? Ele já traz os verbos com algumas intenções. Então, assim, como uma pessoa que dedicou horas para estudar o protocolo HTTP, dedicou horas para estudar o REST, eu torço o nariz para aplicar na prática uma parada dessa. Eu acho que é outra coisa que eu só utilizaria se eu tivesse, assim, cara, 100% necessário. Nesse caso aqui, putz, sei lá, eu tenho um contexto de um back-end que gerar novas versões dele é muito complexo e ele é utilizado por vários front-ends diferentes que precisam de informações diferentes em endpoints diferentes. Então, tipo, cara, seria muito rolê de eu ficar gerando versão nova, criando API nova e tudo mais. O que eu posso fazer para isso? Pô, vou lá, instalo o Apollo Server ali, eu crio o meu endpoint do GraphQL e ele permite que eu faça as minhas queries usando dados diferentes ali que eu quero de resposta como payload. Pô, aí me parece um uso bacana. Eu tô falando isso, gente, meio que com um desabafo, tá? Porque eu sinto muito que a galera, eu não tô querendo culpar a galera de front, não sei se tem alguém de front ouvindo a gente aí, não fica sentido comigo não, mas tem a impressão que vocês querem enfiar esse negócio goela abaixo em tudo quanto é BFF que vocês vão fazer. Assim, pô, eu vou criar, eu tenho o meu front-end, eu vou criar o BFF é o Back-end for Front-end, que é um padrão arquitetural também, onde você cria um back-end para intermediar chamadas para outros serviços, muito utilizado quando você tem plataforma de microserviço. A galera quer porque quer, eu vou fazer um BFF, eu preciso colocar GraphQL. Eu ainda não enxerguei a real necessidade disso. Tipo, o que eu vejo muito na prática eu tenho as minhas rotas ali, eu tenho um front-end que chama um BFF, cada um tem uma instância só na situação em que eu estou inserido, e o front-end sempre faz a mesma coisa que o back. Se eu vou mudar alguma coisa no front, eu mudo no back também. Então, eu não vi, de verdade, o ganho ainda que eu deveria ter com a aplicação de GraphQL no lugar de usar uma API HTTP, uma API REST normal, ou que se aproxima de REST, né? Também não sou defensor of R-Code, você seguir todos os padrões que o REST fala. Sentiram a força do ódio, né? É um pouco de desabafo mesmo. Eu compartilho um pouquinho do sentimento do João, tá? Eu acho que o REST atende muito bem a maioria das nossas soluções. Talvez exista alguma peculiaridade que eu desconheça, que GraphQL atenda unicamente ou perfeitamente. Mas, pô, talvez coloca o BFF lá, com o seu SecRS, o padrão ali arquitetural, pô, vai atender, né? Será que talvez o GraphQL atende de uma melhor forma? Aí tem que fazer aqueles testes de performance, aqueles testes de desempenho, e aí a gente vê. Mas num design arquitetural, eu acredito que atende na maioria das soluções, né? Então, tanto que eu acho que ele não é algo amplamente utilizado. Né? E pessoas dizem, vamos substituir aí o padrão REST. Cara, vamos com calma, né? E ainda tem um longo caminho aí para percorrer para chegar nesse ponto. Né? O que eu ia falar é que eu acho que eu aprendi o GraphQL de forma totalmente errada, porque onde que nós aplicamos hoje, o que é utilizado hoje? O front facilita para o front a forma como que é o GraphQL, porque, pelo que eu entendi, acho que é de forma mais rápida, né? Mas se você falar assim, você entendeu o que é GraphQL? Não entendi. Não entendi como funciona, como que eu aplicaria isso.
Mas eu não sei se acaba deixando mais complexo ou facilita mais. Então tem uma galera do nosso time de front que fala que isso se torna mais rápido. Outros falam que acaba deixando um pouco mais complexo. Pro back-end eu acho que fica mais complexo. Por que não chamar o endpoint direto? Então eu não tenho muito a opinar sobre o GraphQL, mas eu sei que tem essa, sei lá, ao meu ver, um pouco de complexidade, né? Por que eu tenho que aplicar isso? Por que não usar o REST, né? Da maneira como que é utilizado? Por que não fazer de forma BFF, né? O que o front precisa, eu entrego pra ele e acabou, né? Então, eu confesso que eu aprendi de forma errada. E tem alguns pontos aí com o João que eu vou concordar, porque é o cenário que nós temos hoje também de comunicação, assim. Gente, indo para a próxima caixinha aqui, eu tava até olhando, eu falei, caramba, tá separado, né? Na parte 1, a gente falou sobre banco de dados relacionais, não relacionais, e agora tem uma nova categoria aqui, que é uma parada que, nossa, essa eu sei 00 mesmo, eu só sei o nome, que é bancos de dados para grafos. Mano, tá? Quem tá ouvindo, é grafos, tá? É separado. Senão vamos achar que é uma coisa só, parágrafo. Mas não faço a menor ideia do que seja um grafo. Alguém manja disso? Eu tive um pouquinho de contato também, sem ser desenvolvimento, mas acompanhando a galera usando. E o pessoal usa o Neo4j justamente para armazenar estruturas onde a representação de conexão entre elas é mais válida do que necessariamente o armazenamento do dado, por assim dizer. Então, de novo, não tem um grande aprofundamento, posso ainda estar falando algumas besteiras. Eu vi um cenário de aplicação lá, onde a gente queria armazenar o nível de relacionamento entre um cliente e um produto que ele compra e a empresa que faz esse produto que ele compra. Só que isso era muito voltado para a área de dados. Eu vejo que o pessoal de dados usa bastante esses grafos para montar sistemas de recomendação, porque o Neo4j ele tem de forma fora da caixa também, dentro dele mesmo, você já consegue utilizar um sistema de recomendação que utiliza meio que os pesos dessas ligações entre cada instância da entidade, que seria meio que o vértice do grafo, e essa aresta, o peso que essa aresta tem entre, um vértice de um cliente e o vértice de um produto. Então, se esse cara consome muitas vezes esse produto, esse peso aumenta na estrutura que o Neo4j utiliza, e você consegue usar o algoritmo de recomendação para analisar a força dessa ligação e recomendar produtos que tenham características semelhantes. De novo, não vou saber descrever super baixo nível, mas o que eu vi de aplicação seria isso. Eu também vejo a galera justificando muito o uso de Neo4j para montar redes sociais. Então, você conseguir representar a conexão entre pessoas em redes sociais. Mas só queria, antes de passar a palavra aí para a Gé, eu queria falar um comentáriozinho com relação a esse roadmap, que ele mostra uma estrutura, gente, de ligação como se tivesse um caminho fixo, né? E ele conecta, containerização com GraphQL e Graph Databases, que eu não acho que são tópicos obrigatórios, tá? Então, você não precisa necessariamente estudar isso, e você não precisa estudar necessariamente nessa sequência. Então, para você que está acompanhando o programa e está utilizando as nossas sugestões e esse roadmap para se guiar, siga mais como uma orientação, sabe? E que nem a gente está comentando aqui, você pode ver, nem todo mundo vai ter um baita aprofundamento em tudo, então você não precisa, você pode pular etapas e tal. Eu também não acho que necessariamente tem uma ordem específica para esse negócio. Como na nossa explicação a gente pulou esses caras para falar sobre web server, durante seus estudos você também pode pular algum cara desses e voltar depois para se aprofundar mais. Eu ainda acho meio sacanagem você falar de tudo isso e deixar por último conceitos como escala vertical e horizontal, que a gente deve falar daqui a pouquinho. Então, noções de computação que você poderia falar lá no começo e tá falando só aqui no final. Ou seja, o roadmap ele não é perfeito. A gente vai de cada um entender qual que é a sua própria sequência ali. Muito obrigado, João, aqui pelo serviço de utilidade pública. Talvez a gente devesse ter dito isso no começo, né? Mas espero que você tenha ficado até aqui, esse programa tenha desistido. É isso aí, realmente, isso aqui não é necessariamente uma ordem. Em alguns momentos eu acho que algumas coisas até faz sentido ser uma sequência, mas 3 caixinhas poderiam ter vindo no início, e elas
Enfim, que nem... Putz, não é porque você sabe o banco de dados relacional, você tem que saber o não relacional. Tudo bem, às vezes a realidade de qualquer um... A realidade é que você vai ter que estudar orientado ao teu trabalho um pouquinho mais, se você quiser estar um passo à frente do que vai surgir. Mas é isso aí, eu acho que o João deixou bem explicadinho, essa é a ideia. E só para complementar uma coisa, quando o João falou aí da explicação do banco para grafos, eu fiquei assim, nossa, deve ser essa sensação quando eu tento explicar programação para minha mãe, velho, porque eu não entendi muita coisa não. Mas vai lá, Jéssica, você ia falar. Eu acho que, na minha opinião, eu não estudaria um banco de dados NoSQL orientado a grafos se eu não fosse utilizar. Porque se a gente for estudar tudo que a gente precisa estudar, você entope a sua cabeça com um monte de coisa e no final você não aprende nada. Mas, por exemplo, eu acho que é importante as pessoas saberem o conceito das coisas. Se a gente está falando de banco NoSQL, então por que não falar sobre categorias de bancos NoSQL? A gente tem o banco orientado a modelo, tem um banco orientado a documento, tem o banco orientado a gráfico, que seria, alguns exemplos, Neo4j, não sei se tem outro, só conheço Neo4j também. E aí, beleza, se a gente pegar o conceito do que é, por que é utilizado, a gente precisa pegar modelos que precisam ter correlações. Então, se a gente dá um exemplo de filmes, se eu quero fazer uma correlação de um ator, por exemplo, Keanu Reeves, em quais filmes ele teve participação e com quais personagens. Então, o grafo, quando a gente fala o banco de dados orientado a grafo, ele faz essa correlação, né? Então, através de um grafo, ele pega o personagem, associa ao filme, que associa os outros personagens, e você tem uma rede, né? Então, como você disse, é utilizado em redes sociais, tipo, acho que a Twitter utiliza o banco orientado a grafo, acho que o LinkedIn também. Então, acho que entender mais ou menos o conceito já facilita, não precisa você dominar a ferramenta. Eu lembro que na FIAP a gente fez na aula de banco de dados, que a gente teve um modelo ela explicou sobre alguns conceitos sobre bancos NoSQL e tudo, a gente fez um exemplo bem simples, com gráfico NoSQL, com Neo4j, usando esse modelo de filmes, né? Então a gente fez essa correlação para depois ter um resultado final. Só 2 pontos para complementar justamente essa questão do relacional com grafos, e eu imagino que, por exemplo, eu sei que lá na Amazon tem uma aplicabilidade nesse sentido de grafos, justamente naquela questão de sugestão de produtos. Cara, eu acredito que a utilização em cima disso, ela meio que move o mercado, sabe? Não sei se vocês já viram, mas, por exemplo, o Facebook, ele não tem... Parece que, se eu não me engano, 90% da receita do Facebook é baseado nessas questões de indicação de propaganda, indicação de produtos e tal. A gente não paga para usar a plataforma. Então, meio que, como é que eles geram tanto, né, dinheiro dessa forma? Então, é uma forma de aplicabilidade, né? E eu sei que lá na Amazon eles usam, porque eu já vi um exercício que eles praticam lá, no sentido de você criar uma estrutura de peso e grafos para saber recomendação de produtos de alguém que esteja ligado com você de alguma forma, seja parentesco ou de amigo. Então, eles classificam. Vou dar um exemplo, né, rapidamente. Eu tenho a minha namorada tem a mãe dela, e a mãe dela tem uma amiga. Ele cria todo esse gráfico de ligação comigo e calcula pesos nesse sentido, ao ponto de um produto que a mãe da minha namorada queira possa aparecer para mim, né? No sentido de que, será que se o produto não aparecer para mim, eu possa visualizar ou me interessar ou até mesmo indicar? Então, tem toda essa aplicabilidade, né? E no sentido do... Outro ponto que eu queria comentar é só a relação ao roadmap, né? E concordo com o que o João falou. Cada profissional tem a sua individualidade. No momento que você entra no mercado, isso já é uma individualidade. Quem entra hoje vai trabalhar com Docker, com containers. Quem entrou antigamente era com servidor de aplicação, com IS. Então, existem as peculiaridades de cada profissional, e por isso ele trilha um roadmap específico. Então, reforçando mais uma vez, não é para seguir realmente todas as caixinhas. Nem nós aqui também não sabemos todos os pontos aqui. Acredito que, começando do básico, você chega a um nível de que profissionalmente na sua empresa você vai se destacar em alguma trilha mais específica. Porque a gente está ali para gerar valor, né? A gente gera valor para a empresa à medida que a empresa necessita, né? Então, se a empresa necessita de GraphQL,
vamos especializar e vamos trazer GraphQL para a empresa. Não quero, tá? Mas se a empresa quer, beleza, então vamos lá. Mas é assim, é a individualidade de cada profissional. Então não quero aprender todo o caminho. Aprenda o básico e aí você consegue enxergar os horizontes. Porque existem nossos programadores back-end, front-end, full stalker, full cycle, né? E aí a pessoa tem que vislumbrar o horizonte para saber qual caminho ela deve trilhar. Daqui a pouco vai ter até o full coffee, né? Porque vai fazer tudo e também café, né? Porque não pode faltar. Agora vamos puxar. E se você tá ouvindo até aqui esse roadmap, aguenta que tá acabando, meus queridos convidados, estamos acabando. Só mais um pouquinho também. Vamos lá. Acho que aqui é uma caixinha interessante que eu queria falar. Tem aqui o WebSocket. Eu acho que não é bem uma categoria, né? Tá falando uma tecnologia, mas eu acho que a gente poderia abstrair aqui um pouco de falar de troca de mensagens. Acho que poderia ter meio que uma categoria em cima, né? E, putz, essa caixinha para mim é muito interessante, porque esse ano eu tive muito contato, não somente com o WebSocket, mas com troca de mensagem. E aí eu tive que entender um pouquinho do porquê o WebSocket, não que não atenderia bem o meu caso, mas que não era a melhor opção. Por quê? Porque quando a gente tem um serviço WebSocket, ele tanto recebe mensagens, né? Imagina que a gente tem um cliente, e ele tanto recebe mensagem desse cliente como o back-end também envia, né? Você estabelece diferente de um REST, um API REST, onde você faz uma requisição para o servidor e ele te devolve uma resposta. Quando a gente fala de WebSocket, a gente estabelece uma comunicação, né? A gente é conectado no serviço e a partir desse momento a gente estabelece um túnel de comunicação, né? Nossa, eu estou muito professor hoje. Túnel de comunicação. E para ficar melhor que eu perdi de falar proxy reverso, o João falou antes, então eu tenho que garantir o meu aqui. O túnel de comunicação, e nessa comunicação, né, tanto o servidor pode te mandar mensagens, né, pro front-end ali, a página web, o que for, né, o WhatsApp, né, o WhatsApp ali provavelmente tem ou algo semelhante a isso, né, mas funcionaria, né, uma solução de chat, eu acho que é o exemplo mais comum, mas dentro da categoria de troca de mensagens, eu queria citar um negócio que não está aqui, uma parada muito legal, que é o SSE, que é o Server Sent Events, né? Que é o servidor que envia, bem a grosso modo aqui, tá? Perdoem a tradução livre. O servidor envia eventos, né, para o front-end. Nesse caso, é uma comunicação unidirecional. Só o servidor manda para o front. No WebSocket, ela não sei se a gente pode chamar bidirecional, omnidirecional, sei lá. Mas você tanto manda quanto recebe. Você pode mandar para o back. Então, essa é a maior diferença, né? Então, no cenário onde eu me encontrei, eu precisava transmitir mensagem. Aí vamos voltar toda aqui vai ter um pouquinho de um monte de coisa que a gente já citou, né? Eu tinha um contexto onde eu tinha um serviço estava conectado numa instância de Kafka, onde ele recebia mensagens e esse serviço era notificado e propagava para um front-end, que era atualizações de atualizações na carteira de um cliente, né, de dados que poderia ser ser atualizados, né, enfim. E é isso. Então, eu acho que assim, independente de você olhar o WebSocket ou não, eu particularmente aqui estaria recomendando para quem está ouvindo o SSE, que é uma parada muito legal. E eu acho que hoje a gente tá. O João falou muito aí, né, de necessidade, tempo real, né? Hoje as pessoas não querem mais esperar, tipo, eles querem ser notificados na hora que aquilo aconteceu, né? Time is money, né? Se você perdeu a oportunidade ali, às vezes você perde dinheiro, dependendo do teu contexto. Então, independente do que você ver ali, né, WebSocket ou não, o que eu deixaria como conselho é entenda de aplicações em tempo real, né? E isso vai envolver um monte de caixinha aqui, pode envolver mensageria, microserviço, padrões de arquitetura, isso puxa um monte de coisa do que a gente já falou, né? Escalabilidade, que é um pouco do que a gente vai falar aqui já na sequência. Então eu queria falar aqui, já emendando uma coisa na outra, queria falar de vocês, perguntar aqui para vocês qual a experiência vocês têm com comunicação em tempo real, e assim que a gente fechar isso aqui, já vamos puxar também um pouquinho de escalabilidade. Não, legal. Se eu puder trazer um cenário bacana que foge um pouquinho do exemplo padrão, que aí aposto que muita gente já construiu um chatzinho com Socket.io ou SignalWire, não é? Que usa no C#, acho que eu brinquei um pouquinho com ele.
Mas eu tinha um cenário que eu apliquei no meu mestrado, onde eu precisava acionar, a partir de um sistema de realidade virtual, um microcontrolador Bluetooth para executar estimulação elétrica nas mãos de uma pessoa, enfim. Meu mestrado foi muito focado para a área da saúde, tá, galera? E era justamente nessa área de você estimular a realização de movimentos usando a aplicação de estimulação elétrica, né? Só que aí como é que eu poderia fazer essa conexão do sistema de realidade virtual com o Bluetooth do microcontrolador? A gente não tinha uma solução simples e direta para fazer isso. Acabou que, enfim, depois de muitas tentativas ali, eu e os alunos que eu estava orientando para fazer essa aplicação, chegamos numa solução onde a gente utilizava uma chamada HTTP do serviço ali de realidade virtual para um servidor. Esse servidor, ele via WebSocket, acionava um front que estava conectado via Bluetooth no microcontrolador. Então a gente misturou tudo quanto é protocolo possível aí, mas a gente fez fazer uma chamada nesse sentido. A gente conseguia fazer uma comunicação bem inversa do que a gente estaria acostumado ali, né, do cliente meio que sendo acionado, do cliente acionando um servidor. A gente tinha, nesse caso, um segundo cliente, que seria o sistema de VR, chamando o servidor tinha um hub ali de todos os clientes ativos conectados nele, e aí pela chave do microcontrolador ele identificava qual era o microcontrolador que ele deveria acionar, e aí ele mandava essa chamada pro front que estava conectado via Bluetooth nesse microcontrolador, e o front mandava a chamadinha Bluetooth pro microcontrolador, por sua vez. Então, foi uma solução bem diferente, né, do que a maioria vai aplicar por aí, mas eu achei que foi uma solução bem legal. Envolveu conhecimentos de várias áreas aí de arquitetura para a gente conseguir chegar nessa abordagem. Eu não tenho experiência para te compartilhar de WebSocket, mas eu achei impressionante o exemplo que você deu. E aí a gente consegue vislumbrar que a gente está numa aplicabilidade tradicional da tecnologia da gente. APIs, microserviços, isso é o padrão do mercado hoje em dia. Mas a gente tem que entender que existem nichos específicos para aquelas determinadas necessidades. E você deu exatamente um exemplo que eu poderia visualizar em diversas aplicações, né? Como virtualidade virtual, ou a questão da parte da área de saúde. Poxa, a gente tem esses nichos talvez não tão bem desenvolvidos ou não tão bem investido ali, que poderia aplicar muito bem a questão de WebSockets, né? Então, assim, a gente está na grande maioria da informática tradicional, programação tradicional, mas o WebSockets é sim importante por causa desses nichos, e eles têm a sua aplicabilidade e a sua importância naquele determinado segmento. E é importante realmente você saber. Minha experiência, chat na faculdade, fazendo aquela comunicação WebSocket de uma máquina para outra, morreu, né? Mas é isso. Com a WebSocket tem o que compartilhar, não sei. Então, bora aí, vamos falar de escalabilidade, né? Eu acho que talvez aqui é até interessante trazer se vocês souberem aí, tiverem um case, alguma problemática onde essa tal chamada escalabilidade resolveu uma problemática aí que aconteceu no business da empresa onde vocês trabalham. Na plataforma que a gente trabalha hoje, onde a gente utiliza Kafka e utiliza o recurso dele de particionamento de mensagens para a gente melhorar a performance do sistema. Então, como eu tinha comentado, né, a gente tem um cenário de utilização de Kafka e um sistema de microserviços, onde a gente se dá o luxo de, em alguns trechos, replicar quando a gente precisa de mais performance de processamento e onde faz sentido a gente ter paralelismo. Alguns pontos da nossa plataforma lá precisam de mais performance do que outros, e alguns precisam de processamento de regras de negócio pesadas, que geralmente envolvem uma sequência de chamadas assíncronas, algumas validações em tempo de execução do sistema mesmo. Então, a gente concilia muito dessas chamadas assíncronas e chamadas síncronas, execução de regras dentro da própria aplicação, utilizando alguns serviços que são executores de regras de negócio. Então, muito da nossa regra é configurada em banco, e a gente despacha os pedidos para serem processados de forma paralela.
Então a gente tem alguns trechos que usam tópicos no Kafka, e dentro desses tópicos a gente consegue criar diversas partições. E o Kafka tem essa funcionalidade que você, quando replica o teu microserviço, você pode replicá-lo até o número de o serviço que eu digo que consome as mensagens do Kafka. Você pode replicá-lo até o número de partições que você tem no seu tópico. Então, se tiver, 20 partições, você pode escalar até 20 instâncias do seu serviço e o Kafka vai fazer esse roteamento de cada partição para ser processada por um microserviço diferente. E a gente tem um cenário que é basicamente dessa forma, e muitas vezes a gente escala, aí que nem eu comentei, né? A gente usa o Docker Swarm, e atualmente a gente não usa nenhuma solução de escala dinâmica, né? Então, muitas vezes a escala é feita de forma manual, quando a gente recebe alertas de que o tempo de processamento está abaixo do que a gente precisa e tudo mais, alguém de operações vai lá e faz a escala do serviço. Mas a gente utiliza esses recursos principalmente nesse cenário onde a gente consegue distribuir o processamento dos pedidos para cada um desses serviços que precisa processar uma série de regras de negócio, e a gente escala esses serviços que são processadores, e o Kafka toma conta por conta própria, assim, ele consegue distribuir as chamadas, e a gente tem esse ganho em tempo de processamento. Nesse cenário, se a gente receber, por exemplo, milhares ou milhões até de requisições por minuto, a gente, ao invés de acumular filas muito grandes, ou acumular o que o Kafka chama de lag, né, quando a gente tem essas filas com muitas mensagens acumuladas, ele consegue despachar de forma paralela, né, e a gente distribui muito melhor essa carga de processamento. Então isso é um negócio que a gente tende a utilizar bastante na plataforma da empresa que eu trabalho hoje. Eu vou dar um exemplo, assim, dos dois conceitos, né? Escala horizontal e escala vertical. Sistemas antigos, infelizmente, monolitos, né? Naqueles servidores físicos, não na nuvem. Né? Você não tem aquela possibilidade de fazer aquela escala horizontal. Se o seu servidor estiver virtualizado, você ainda consegue gerenciar até o limite daquele servidor físico, né? Aumentando seus recursos. Mas se ele não estiver virtualizado, ele vai já depender de toda aquela configuração do servidor. Qual é o problema disso? Né? Servidor, isso é uma visão passada, tá, gente? O roadmap ele vem já para encaminhar para um caminho atualizado. Então, obviamente, você não vai, você que está escutando, não vai ter que precisar estudar por isso, mas provavelmente você pode passar por isso ainda. Existem muitas empresas de vários segmentos que ainda têm os seus velhos sistemas monolitos ali rodando. Então, exemplo, como falei, né, trabalhei no governo do estado e final do ano no governo tem uma sobrecarga de acessos ao sistema para poder fazer a questão de execução orçamentária, que é anual. Então, no final do ano, você tem que executar o orçamento que você tem previsto. E isso dá uma sobrecarga em cima das aplicações. E os sistemas antigos, eles não têm essa capacidade de escala horizontal. Então, você fica dependendo ali somente da escala vertical da configuração daquele servidor. O que acontece? O servidor topa. Às vezes o servidor trava, a aplicação cai e isso é prejuízo, né? Isso é algo que você tem que entender para resolver, né? E aí foi que veio as tecnologias novas, a questão do Docker e containerização e orquestração. E aí vem a possibilidade de fazer o autoscaling horizontal. E um outro exemplo que eu trago é o Black Friday. O Black Friday, para a maioria das empresas que, por exemplo, tem soluções de tecnologia antifraude, na época do Black Friday, o autoscaling dessas aplicações tem que ser altíssimo, né? Então, existe, por exemplo, se você usa algum orquestrador com Kubernetes, você tem o HPA, né? Que é o scale horizontal de pods, né? E você consegue definir naquele período quantos pods você quer que aquela aplicação cresça. Né? Então, basicamente, um contexto padrão pod, basicamente, é a sua aplicação rodando ali, como se fosse uma mini máquina, um container ali da sua aplicação rodando. E se você consegue ter essa possibilidade de fazer a escala horizontal, você cria quantas máquinas você quiser com aquela sua solução. Então, a sua solução pode crescer ao infinito. E a possibilidade de ainda você ter um autoscale, isso é uma vantagem fantástica, porque
você não precisa, por exemplo, estar baseando no monitoramento, né? A galera, eu vi a gente criando sala de crise, sala de guerra lá para ficar monitorando o quanto o servidor ali tá topando. Se topar, aumenta mais um pod aí e vamos fazer essa gerenciação. Hoje a gente já tem essa configuração automática, questão de autoscale. Você define ali o range em que a sua aplicação pode crescer e aí ela vai criando automaticamente. Então, Black Friday começou a subir o pico lá de requisições, ele cria e vai criando e vai aumentando até deixar a sua aplicação estável. E ele cresce, beleza, depois ele diminui. Acabou o Black Friday, ele diminui ali, faz decresce ali a quantidade de pods e aí você não precisa ter aquele custo, né? E no servidor vertical, né, que é os servidores antigos, você tinha que ter lá fisicamente aquele servidor, aquela aquisição, aquela compra, aquilo é caro. E já com a tecnologia hoje da nuvem, você faz aquela escala de um dia, paga só por aquele dia que você sobrecarregou o autoscale. Depois ele decresce e você resolve o seu problema de quantidade de aquisição e depois que passa você volta para o seu custeio normal, né? Então tem estratégias e tem as suas vantagens, né? Esses são uns exemplos aí que eu posso trazer e o quão bom isso seria, sim, num roadmap para você ter conhecimento para esses dois cenários, porque você pode trazer aí um prejuízo para sua empresa, né? Se você não gerenciar bem a questão de escala das suas aplicações, né? Sua aplicação ficar fora no período de Black Friday e o core do seu negócio é venda, você vai ter um prejuízo enorme para sua empresa se você não tomar cuidado com essa gestão de orquestração de recursos e escala. Na verdade, isso aí fala pra galera também ressaltar a importância de saber a escalabilidade vertical, horizontal, frisar nisso, para quando escalar também. Mas em algum case aqui no meu trabalho, não tenho, por enquanto, nada para compartilhar, assim. Não, tranquilo. E assim, só citar aqui, que quando você fala sobre escalar, né? E o Yuri falou, parece maravilhoso, né? Não, pode escalar ao infinito, né? Mas aí você paga a conta vem ao infinito também, né? Então tem que tomar cuidado, às vezes faz sentido ir até tal ponto e, mano, chega uma hora que não dá pra você pagar o infinito, né? Então, assim, o que você vai fazer quando bater o topo? Né? Uma hora o topo chega, tem que ter estratégias, né? E em cima disso, observabilidade, né? Como isso cresce de forma exponencial, né? Isso pode tomar né? Gerar vários recursos ali, que nem o Yuri comentou de pods, né? No Kubernetes e tal. Enfim, né? Tenha tudo isso de forma controlada, né? Que eu digo não crescer, né? Não deixar solta a criança. E que você observe, né? Tenha um controle de quando as coisas estão erradas, porque não é porque ele cresce que, não, tudo bem, mas por que cresceu, né? Será que foi algum erro que tá acontecendo? Às vezes acontece isso, um serviço tá morrendo e aí tá levantando outras instâncias para poder suprir a morte dos outros, mas conforme eles levantam, eles morrem, então fica aquele loop infinito, né? E topa e na verdade não é ninguém, é só seu sistema dando pau um atrás do outro, você não tá sabendo. Então observe, né? Tenha cuidado com isso. Boa, gente, agora estamos chegando aqui no final do podcast e poxa, informações fantásticas aqui, os exemplos aí da Jéssica e do João, pô, tenho certeza que qualquer dev iniciante já sabe qual é a trilha que vai seguir aí no roadmap do back-end. Porém, qual o conselho aí que vocês trazem para a galera que, por exemplo, a gente não citou aqui, ou algo que não está no roadmap, ou então só mais aquela reforçada em algum ponto do roadmap que está aqui que vocês acham que é importante compartilhar para quem está ouvindo a gente nesse podcast? Eu diria se focar bastante em conceitos. Sinceramente, eu não focaria em tudo isso aqui para poder aprender. É muita coisa e não é coisa que você vai aprender a fundo em pouco tempo. Se você for pegar tudo para fazer de uma vez só, você vai ter um conhecimento muito raso. Eu focaria em coisas que está te exigindo no momento e depois de forma gradativa. Por exemplo, tem muitas coisas aqui que eu
eu não atuo no meu trabalho com isso, nesses skills, e não tem por que eu gastar energia nesse momento naquilo, né? Então, acho que a minha ideia seria foca e filtra aquilo que você precisa aprender e estudar no momento, porque para você ter um conhecimento mais a fundo do que um conhecimento um pouco mais raso, né? Então, acho que seria mais ou menos isso. E depois, consequências. Para onde você for trabalhar, vão te exigir. Show. Eu concordo demais com esse comentário da Jéssica, e se eu puder deixar uma sugestão, construa sua própria árvore de estudo, seu próprio roadmap. Assim, eu gosto bastante da ideia de encarar o conceito de vários assuntos como sendo esses grafos, que nem o roadmap, ele é um grafo, né? Um grafo meio que direcional, assim, que tem começo, meio e fim, mas eu não acho que isso se aplica para o cenário de todo mundo, sabe? A gente está em constante evolução, e eu gosto dessa ideia de você ter pelo menos uma listinha sua de assuntos que você gostaria de se aprofundar mais, os próximos tópicos que você gostaria de evoluir, sabe? E montar o teu próprio roadmap. Pode ser com uma estrutura que nem essa, saca? De árvore, de pontos ligados e tal, que você avança mais em um lado ou em outro. Tem ferramentas para isso. Eu, particularmente, sou um cara que gosto muito de codar os diagramas. E aí, se eu puder deixar uma sugestão, o Plant2ML, posso mandar o link pro Thiago deixar aqui na descrição depois, mas a ferramenta Plant2ML tem um construtor de mapas mentais, assim, via código. Você pode digitar ali, basicamente, os conceitos que você quer estudar, e você pode ir dando checkzinho neles conforme você vai avançando. Eu gosto bastante disso, tenho começado a utilizar para algumas coisas que eu mesmo quero estudar. Eu acho que funciona muito legal. Você pode até versionar num Git, saca? E montar um repositório teu do teu roadmap que você quer construir usando uma ferramentinha dessa. Eu acho bem bacana. E, bom, é basicamente isso. Eu acho que nem tudo que está aqui que a gente falou é obrigatório. Foque no que você precisa para evoluir no seu momento atual, mas tenha em vista algumas coisas que você quer estudar mais de acordo com a tua visão de carreira, para onde você quer seguir. Boa. Olha, e o meu conselho para você que está ouvindo siga o conselho da Jéssica e do João. São conselhos fantásticos, né? Não, mas complementando, gente, uma dica que eu dou é foque no básico. Hoje a galera tá vendo que o mercado de TI está em ascensão, tá um mercado que está contratando muita gente, então tem muita gente em migração de carreira, tem muita gente querendo se destacar aí na carreira de TI, então estão querendo entrar logo no mercado de trabalho, já estão querendo ver questão de frameworks, estão vendo o roadmap do final, né? Então não, siga o roadmap do começo, veja o básico, estuda condicionais, estrutura de loops, como funciona toda a estrutura de requisição, entenda o básico, e aí você vai conseguindo enfrentar com mais tranquilidade o caminho desse roadmap, porque ele não é um caminho fácil, né? Não se iludam, não é um caminho fácil. Agora, se você tiver a sua base, o seu alicerce ali, ele vai se tornar fácil para você, né? Então, comece do começo, siga seu caminho, e você vai encontrar a trilha que tiver na sua frente. E é isso aí. Meu conselho é siga o conselho da Jéssica, do João e do e assim, também, tá? Também. E, bom, sobre o básico, gente, foque nos princípios, foque no básico. Acho que quando a gente vê um roadmap, né, são várias caixinhas, são muita coisa para aprender. Não necessariamente, se a gente tirar o que talvez não faça sentido, ainda assim é muita coisa. Então, isso gera uma certa ansiedade. Você fala, putz, né? Cara, tanta coisa para aprender, vai com calma, né? Não é da noite pro dia. A gente tá aqui, 6, 8, 10 anos e ainda não sabe tudo. Então, curta a viagem, se esforce, tenha constância e vai atrás, aos poucos você chega lá, né? Não tente consolidar, sabe? O que define o aprendizado é a constância, não a intensidade. Tipo, não se mate 8 horas diárias, né? Se você tiver disponível um bom tempo durante o dia, eu acho que não faz mal, mas o tempo de descanso entre um dia e outro é o que consolida aquilo na tua cabeça. Então, mais do que intensidade, constância, sabe? E eu acho que assim, do que tem aqui, para você que talvez não esteja começando hoje, tá? Eu aconselharia você dar uma olhadinha em talvez um pouco de nuvem, não necessariamente, eu vou estudar Azure, vou estudar AWS. Entender um pouquinho do conceito, tem muita coisa que gira em torno disso.
e também sobre mensagens em tempo real. Acho que depende, claro, isso vai muito do seu viés. Eu estou citando porque foi uma parada muito legal que eu aprendi e realmente me expandiu assim o conhecimento para várias aplicabilidades, assim, essas coisas em tempo real. Eu acho algo muito legal aí de se aprender. Bom, acho que é isso. E a última caixinha, keep learning, continua aprendendo, não deixa, sempre vai ter, sabe? O World Map nunca acaba. Se eu puder fazer um comentário, eu achei fantástico. Não sei se vocês testaram clicar nessa caixinha do keep learning, mas ele abre a página do Google. A página assim, maravilhosa essa ideia, essa sacada deles. É isso aí, gente. Então, nunca termina. Então, vá atrás, tenha constância que todo mundo chega lá. A gente conseguiu, você também consegue, não desista. Gente, muito obrigado. Obrigado, Jéssica. Obrigado, João. Obrigado, Yuri, por ter ficado até aqui, até essa hora. Vocês não sabem que hora que é, né? Mas já tá um pouco tarde. E é isso aí, gente. Muito obrigado. E a você que ouviu esse programa até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima. Tchau.